meus alunos, tudo bem com vocês? Bora lá para a nossa segunda aulinha de matemática. Essa segunda aulinha nós vamos reconhecer a planificação agora de um cubo, tá bom? Dentre outras planificações. Na aulinha anterior nós vimos a planificação de pirâmides e agora nós vamos ver especificamente a planificação de cubos. Conto com a participação de cada um de vocês. Para isso, você vai precisar, fica bem ligadinho aí que está na hora da nossa aula da TV. Separe o seu caderninho, lápis, borracha, caneta. Procura um lugarzinho bem legal para você assistir e ficar bem concentrado na nossa aulinha. Bora lá? Vamos juntos para mais uma aulinha. Então, você conhece essa imagem? Olha aí essa imagem aí. Uma animação aí. Alguém conhece? Alguém já brincou com essa peça? Essa peça aí lembra o quê? Como é que eu chamo esse brinquedo aí? Me digam aí. Eu já brinquei, já tentei desvendar, né, o segredo dele e eu não consegui. E já temos, né, pelo mundo todo, pelo Brasil, nós temos pessoas que já participaram até de campeonato, né, para quem consegue corrigir, ajeitar essa peça, né, descobrir o segredo dessa peça aí. Como é que eu chamo essa peça? É um cubo mágico. Como a figura mostra, esse cubo mágico ele pode vir com peças menores, com peças maiores, mas são peças coloridas, com cores variadas, tá bom? São no mínimo 3 cores para essa brincadeira. E aí você vai ter que montar, você vai girando as peças na horizontal, na vertical, para que todos os lados fiquem com a mesma cor. Então, eu não consegui, mas tem gente que tem uma habilidade mental incrível, né? Então, essa imagem aí, esse brinquedo, esse cubo mágico, como o próprio nome diz, cubo mágico, tá? Lembra o nosso sólido geométrico, o cubo, que nós vamos aprender nessa aulinha aqui a planificar, colocar esse cubo no formato aberto, né? Então, olha aqui, a nossa coleguinha veio aqui mostrar, lembrar vocês que a planificação, por que a gente está estudando a planificação? Por que em matemática a gente vê esse conteúdo? Porque a planificação, ela vai permitir você explorar, construir e transformar as figuras, tá? Então, você vai descobrir, através da planificação, quais são os lados que formam aquelas figuras, qual é o formato daquela figura aberta. Dessa planificação eu posso descobrir as arestas, a quantidade de arestas, as faces, os vértices. Eu posso trabalhar a questão de área, de perímetro. Então é um assunto que está relacionado ao outro. Não é à toa que nós vamos estudar planificação. Nesse caso, a planificação vai nos ajudar até mesmo, quem sabe, a montar uma obra de arte, não é isso? Tem vários artistas que constroem monumentos, fazem telas, constroem projetos, né, para empresas, para decoração, pessoal que trabalha com marcenaria também, muitos deles através de planificação. Por exemplo, uma costureira, para fazer um vestido, uma blusa, a pessoa que confeccionou essa blusa que eu estou utilizando, ela precisou de um molde. E o que é o molde? É pegar aquele objeto e abrir, não é? Então, não é à toa que a gente utiliza essa planificação, tá? Então, vai permitir também que a gente desenvolva estratégias pessoais para a resolução de problemas, tá bom? Então, nos ajuda a ter um melhor raciocínio lógico, nos ajuda a criar as nossas próprias estratégias na resolução daquele problema que foi lançado.
Aqui eu trouxe uma animação em formato de GIF, né? Ou é GIF ou GIF, né? Como as pessoas costumam chamar. E aqui eu estou mostrando a planificação do cubo. Olha aí, é como se fosse aquela nossa caixinha quadradinha fechada, ela toda no formato aberto. Olha aí, ela abre e ela fecha, tá? Então eu estou mostrando ao mesmo tempo a figura fechada e a figura aberta, a planificação dela. Olha aí. Então aqui eu tenho o cubo fechadinho, aqui é como eu chamei na semana passada, é o nosso esqueleto, né? É como se fosse só a armação. Tem algumas atividades práticas que a gente costuma fazer e que você pode fazer aí na sua casa se você conseguir. Você pode pegar palitos de fósforo, ou palitos de dente, ou palitos de churrasco, palito de picolé também serve. Mas o mais simples, pega palito de dente. Se você tiver aí uma caixinha com palitos de dente, se você também tiver a massinha de modelar, você pode pegar a massinha de modelar e os palitos de dente, aí faz, ó, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Faz 8 bolinhas representando os 8 vértices. E você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palitos de dente. E os palitos de dente vão representar as arestas. E aí você vai montar o seu cubo. Outra também forma divertida que a gente diz que é comer brincando, comer estudando, é você pegar as jujubas, né? A gente costuma pegar aquelas jujubinhas e coloca como se fossem os vértices. E os palitos de dente ou canudo também, você vai montando as arestas. E aí você aprende brincando, não é? Então, no cubo nós temos também características específicas, como nós vimos. Nós temos faces, nós temos vértices e nós temos arestas. Bora estudar aqui. Olha aqui, o vértice é cada cantinho desse. Então eu já contei aqui os vértices. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices que o cubo tem. As faces é cada lado da figura. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. E as arestas é cada tracinho desse, cada linha dessa. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, tá bom? Então, o cubo ele tem 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. E qual é a característica específica do cubo? É porque o cubo tem todas as faces quadradas, tá bom? Gravem essa informação. Continuando, aqui eu chamo a atenção para essa informação que eu vou dar para vocês, ó. Prestem atenção. Tá aqui o cubo, não é isso? Ele fechadinho. Nós já estudamos bem detalhadamente o cubo. Só que o cubo, ele tem uma informação muito importante. Olha aqui, nós temos 11 tipos de planificação para o cubo. Então, essas 11 planificações que eu estou mostrando aqui, todas elas, quando eu quiser montar, eu vou todas elas terminar em um formato de cubo. Olha aqui, aqui é uma, outra planificação, terceira, a quarta, a quinta, a sexta planificação, a sétima, a oitava, a nona, a décima e a 11ª planificação, tá? Então, o cubo é um sólido geométrico que ele possui, apenas ele, 11 planificações.
tá? Só que dentre essas 11 planificações, nós vamos destacar 4. Quais são essas 4 que são as que nós mais utilizamos? Já já nós vamos ver. O cubo, bora lá, estudar o cubo melhor. Ele é um sólido geométrico formado por 6 faces quadradas, 12 arestas e 12 vértices. Qual é a característica que me identifica, que especifica o cubo? As suas faces todas são quadradas. Outra, a planificação. Outra especificação da planificação do cubo. O cubo, ele possui 11 tipos de planificações, como vimos na imagem anterior. E aqui eu trouxe novamente essas 11 planificações. Eu achei bem legal essa imagem aqui da Escolová, né? É uma imagem da internet que mostra de forma bem legal também, bem mais organizada, as 11 planificações do cubo. Mas como eu falei, nós vamos identificar apenas 4. Nós vamos estudar apenas 4, que são as que a gente mais vê nas atividades. Essa aqui na cor verde, tá bom? E essas 4 aqui, ó. E dentre essas 5, eu falei 4, né? Mas são 5 planificações que a gente costuma ver. Dentre essas 5, as que a gente costuma mais ver é essa, que parece uma cruz, essa aqui no formato de T e essa daqui, tá? São 5 que nós costumamos ver mais, e dessas 5, essas 3 são as que a gente mais utiliza, tá bom? Então vamos lá. Qual das peças abaixo, olha aí, completará corretamente o cubo mágico? Olha aí, uma questãozinha bem legal, que a gente costuma ver também bastante aí nas atividades aí. Eu trouxe o cubo, lembra daquele cubo lá que eu coloquei, que o cientista trouxe perguntando se você conhecia ele? Então, aí, ó, presta atenção. Eu consegui, vamos imaginar que você conseguiu montar, descobrir o segredo do cubo mágico. O que foi que eu disse lá? Que eu disse que eu não gostei do brinquedo, porque eu não consegui, né, realizar o desafio. Qual é o desafio do cubo mágico? Você colocar todos os lados com a mesma cor. Então tá aqui, ó, o lado superior na cor azul, o lado aqui, ó, na cor verde e esse lado todo na cor vermelha. Aí eu trouxe, né, eu retirei esse pedacinho aqui. Então esse pedacinho aqui é um desses 3 aqui, tá? Então qual é o pedaço, qual é a peça que está faltando, que vai completar aqui, ó, corretamente esse cubo mágico? É a peça A? É a peça B? Ou é a peça C? Vou dar um minutinho aí para vocês imaginarem, tá bom? Uma questão aí de raciocínio. E aí, bora lá? Bora analisar peça por peça? Preste atenção. Essa peça você poderia estar imaginando ela em outro formato, tá bom? Vamos imaginar que essa peça A. Bom, essa pecinha verde aqui, ela deveria estar para esse lado. Então, se eu girar essa peça, né, girando ela nesse sentido aqui para a esquerda,
esse lado azul vai ficar para baixo, não vai ficar para cima. E aqui eu não sei qual é a cor do outro lado, tá? Então essa peça A eu vou descartar, por quê? Porque essa peça verde, esse lado verde, vai ter que ficar desse lado. Quando eu pegar essa peça e girar ela, esse lado azul vai ficar na parte de baixo. O vermelho vai ficar do lado vermelho, mas o lado azul, como vai ficar para baixo, para dentro da figura, e eu não sei qual é a cor do outro lado, então eu vou descartar a peça A. A peça B, bora lá. A peça azul está na parte de cima, não é isso? Então eu coloco aqui a peça azul, porém o lado vermelho está para esse lado, e o lado verde vai ficar desse lado, né? Então, não vai ser a peça B, por quê? Porque o lado vermelho vai ficar do lado verde e o lado verde lá da peça vai ficar aqui do lado vermelho. Então, logo, qual é a resposta correta? A peça C. Bora analisar por que realmente é ela? Bora lá. Essa peça verde aqui, ela vai ficar desse lado, não é isso? Então, ó, quando eu pegar essa peça verde e girar ela para o lado esquerdo, a peça azul vai ficar para cima e a peça vermelha vai ficar para cá. Então, por isso que a peça C é a peça correta, tá bom? Aqui é uma questão que você vai precisar bastante do seu raciocínio lógico, não é? E vai precisar muito de fazer esse cálculo mental. A questão de imaginar como a peça vai ficar montada, tá bom? Por isso que o tempinho para vocês responderem foi maior, tá ok? Então é um ótimo exercício aí de memória, tá? Próxima atividade. Uma certa embalagem de caixa tem o formato de um cubo, como mostra abaixo a figura. Olha aqui, tá? Então, qual das planificações abaixo não pode ser desta embalagem? Olha aí, eu tenho aqui uma caixa, ela está no formato de um cubo e eu estou mostrando para vocês 3 planificações. Qual dessas 3 planificações não vai representar essa caixa fechada? Olha aí o tempinho para vocês responderem e imaginarem essas planificações fechadas. Bora lá? Bora lá fazer a correção. Bom, se você tiver prestado atenção na imagem, olha aqui. O cubo, ele tem quantas faces? Quantos lados? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. E aí? Eu nem precisei imaginar, né? Não precisei nem ver, nem visualizar mentalmente qual dessas 3 viraria um cubo. Bastava eu fazer a contagem das faces. Como o cubo tem que ter 6 faces quadradas,
A única figura que não tem 6 faces é a figura de baixo. Então, logo, a planificação abaixo é a planificação que não pode ser desta imagem, desta caixa, né? Então, essa aqui no formato T e a outra estão dentro das 11 planificações que nós acabamos de ver, tá bom? Observe as figuras a seguir atentamente. Olha aí. A figura 1 mostra o cubo montado e a figura 2 mostra a sua planificação, tá? Com base na planificação, nesta planificação aqui, com base nesta planificação deste cubo, nós podemos dizer que ele tem 6 faces quadradas, que ele tem 5 faces quadradas, que ele tem 6 faces retangulares ou que ele tem 5 faces retangulares. Tá muito fácil aí essa questão, tá? Vou dar o tempinho para vocês lerem novamente a questão, analisar as imagens e marcar a alternativa correta. Uma dica que eu dou para vocês é quando vocês lerem uma questão, né? Fazer a interpretação dela. Não conseguiu entender o enunciado, não conseguiu entender as alternativas, dê um tempinho novamente e leia novamente o enunciado, tá? Quando você faz uma boa interpretação, você consegue identificar direitinho o que é que a questão pede, tá bom? Então, olha aí o tempinho para vocês responderem essa questão. Então vamos lá. Olha, aqui é uma questão que ninguém pode errar, não é isso? Então o que foi que nós vimos como característica específica do cubo? O cubo ele tem quantas faces? Tem 6. Então eu já posso descartar a segunda alternativa e a quarta, porque aqui está dizendo que o cubo aqui tem 5 faces. Isso já está errado. Qual é a outra característica específica do cubo? As suas faces são em que formato? Quadrado ou retangular? O cubo tem todas as suas faces quadradas. Então, eu elimino a terceira alternativa. Por quê? Porque aqui me diz que as 6 faces são retangulares. E aí não é, tá? Então, o correto é você me dizer que o cubo, ele tem 6 faces e essas faces são quadradas, tá bom? As figuras abaixo representam o mesmo cubo, olha aí, tá o mesmo cubo, porém com vistas diferentes, tá? Qual das planificações apresentadas representaria melhor o cubo? Olha aí, eu tenho o mesmo cubo, esse cubo aqui é o mesmo desse, aí eu tenho uma face verde, tá? Aqui é a face verde. Aí aqui eu tenho a face amarela, a face azul, a face laranja e a face rosa. O que é que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente vai analisar uma questão desse tipo, a gente tem uma outra observação a ser feita com o cubo. A gente costuma dizer que as faces, a gente observa as faces opostas, ou seja, a face que está de frente para mim. Então, qual é a face que vai ficar de frente para a cor verde?
Qual é a face que vai ficar do outro lado aqui, a face oposta do amarelo? Qual é a face que está lá atrás que vai ser oposta a azul? Tá bom? E aqui, essa vista aqui vai me dizer justamente a face oposta aqui, tá certo? E aqui eu trouxe a planificação A e a planificação B com as cores desse cubo. Então, bora lá. Aqui, ó, a face verde, a outra aqui de baixo, pode ser a amarela? Não, porque a amarela tá aqui do lado, né? Será que pode ser? Olha aí, eu acredito que não, né? Então aqui, o lado azul, qual é a outra face oposta? Como esse aqui está me mostrando o mesmo cubo, eu já digo que é o lado rosa, não é? Então o lado rosa vai ficar de frente para o azul. Aqui rosa, azul, rosa, azul. O lado amarelo, como esse cubo é o mesmo desse, com vista diferente, eu posso deduzir que o lado amarelo é oposto ao laranja. Laranja, e cadê o amarelo? Não pode, né? Porque eu vi aqui que a face oposta do amarelo não pode ser o verde. Então, qual é a planificação que representaria melhor? A planificação B, tá bom? E assim, nós encerramos mais uma aulinha de matemática, não é? Estamos longe de alguns, mas mesmo de longe vocês continuam brilhando, tá bom? Nós estamos retornando para as nossas escolas com muito cuidado, com muito zelo e muito carinho. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.